Boa tarde a todos. Temos o prazer de iniciar a nossa série de entrevistas programada para a Semana de Pompe. É uma ocasião única de discussão dessa patologia que ainda é desconhecida de muitos brasileiros, né? Para nos ajudar nessa jornada, contamos com a presença do Dr. Juan Lerena, geneticista, chefe do Centro de Genética Médica do Instituto Fernandes Figueira, a unidade materno-infantil da Fundação Oswaldo Cruz, né? E o Dr. Juan Lerena é uma referência nessa questão, na doença de Pompe. Então, boa tarde, doutor, uma honra contar com sua participação. E Olá. antes de nos aprofundarmos nas questões preparadas para esse dia, eu gostaria de pedir, principalmente para aqueles que ou não são pacientes ou não convivem com a doença de Pompe, que o senhor fizesse uma breve descrição do que é essa patologia. Bem, boa tarde a todos. A doença de Pompe, ela, na sua definição, parece algo bastante simples, do ponto de vista de por que as pessoas adoecem por essa doença. Entretanto, a sua apresentação, e cada vez mais estamos conhecendo as diferentes formas que essa doença pode se apresentar. E ela pode ocorrer em diferentes momentos da vida de uma pessoa. Então, na literatura médica, você tem bebês sendo diagnosticados, podendo, inclusive, pessoas na 6ª ou 7ª década de vida também serem diagnosticadas. Então, a doença de Pompe, ela é um erro numa via metabólica, bioquímica. E é uma via que todos nós temos. E ela é responsável pelo armazenamento de glicogênio, que é uma forma de açúcar, em que fica armazenada, contudo, ela precisa ser disponibilizada na forma de glicose para os tecidos. E dessa forma, termos energia. Então, por um erro genético, é uma doença herdada, é uma doença onde ambos os pais carregam a informação genética, porém não se manifesta. E desta forma, as crianças que herdam esse gene defeituoso, tanto da mãe como do pai, eles vão, então, manifestar essa doença, e como eu já falei, em diferentes momentos e de diferentes formas. Quando a gente identifica na criança, geralmente é a forma mais grave da doença. E quando a gente identifica que seja no jovem ou no adulto, ela tende a não ser tão grave do ponto de vista clínico. E as manifestações, e isso nós sabemos hoje, que deve-se ao tipo de alteração genética que cada indivíduo afetado recebe dos seus pais, e de uma forma simplificada, os bebês muito graves recebem informações genéticas que faz com que essa atividade enzimática seja nula, portanto, não tem nenhuma atividade residual enzimática e, com isso, não quebra de forma nenhuma o glicogênio dentro das suas células. Diferentemente nas formas não infantil, onde, apesar das alterações genéticas estarem presentes, nós consideramos que sejam mutações atenuadas. Desta forma, a atividade enzimática é anormal, porém existe uma atividade residual, que faz com que a célula funcione de uma forma menos comprometida. Então, é dessa forma que os quadros se manifestam. Ok, obrigada aí pela resposta, doutor. Acho que agora a gente pode seguir com o tema previsto para esse encontro, né, que a gente vai discutir a doença de Pompe, especificamente no período entre 2 e 18 anos de idade,
né? Vamos falar aí em juventude POMP. A gente pode dizer que a sintomatologia, então, é distinta, né? Dependendo da faixa etária, né? Um jovem com POMP, quais são as características que a gente vai encontrar dessa doença nesse período, nessa faixa etária? O defeito em si, ela tem um sinal clínico sentinela, se a gente puder chamar dessa forma, de fraqueza muscular. Então, a doença, qualquer um que for ler, vai ver que a doença de Pompe tem como emblema fraqueza muscular. Então, é a musculatura que está comprometida. E isso é real em todas as fases da vida de uma pessoa com doença de Pompe. Então, o histórico que retrospectivamente a gente começa a ter com relação ao grupo de 2 a 18 anos, ela se apresenta de forma um pouquinho diferente de quando é no adulto. Entretanto, também com fraqueza muscular. Então, são crianças que não conseguem correr de uma forma adequada. Então, eles já começam a dar sinais muito cedo. Não tem muita disposição para atividade física. Então, a educação física é sempre muito mais dificultado a criança com POMP do que as outras, na sua disposição e nas suas habilidades. Cai com certa frequência. Então, esses sinais clínicos, eles não são específicos de POMP. Se você pega doenças neuromusculares, elas são muito semelhantes, elas se sobrepõem bastante. Cansaço extremo, muito cansaço. Dor, que é muito difícil você extrair da criança o que é dor em termos de sensação, né? Então, retrospectivamente, os casos de juvenil POMP, fazendo um histórico, é dessa forma que começa. E muitos conseguem atingir os marcos do desenvolvimento de uma forma normal. Um outro sinal que não está presente, não é comum, diferentemente dos bebês, é a doença do coração. Os bebês, quando diagnosticados, e isso a gente faz diagnóstico com 2, 3, 4 meses de idade, a maioria apresenta um tipo de cardiopatia, um tipo de defeito do coração, porque o coração também é músculo, né? E ele, por conta desse erro enzimático, ele também se manifesta através de uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Ele hipertrofia a sua musculatura do ventrículo e ele se manifesta dessa forma e tem uma série de consequências em função disso. Dentro das estatísticas mundiais, a gente pega vários trabalhos, e hoje nós estamos num momento que eu diria muito rico do ponto de vista de publicações, porque a doença de Pompe, entre os especialistas e dentro da medicina, apesar de ser uma doença rara, os centros de referência começam, então, a acompanhar os seus casos e criar essas grandes coortes, como nós chamamos. E em todas as coortes, essa faixa etária de 2 a 18 anos é a menos frequente. Eu não poderia responder qual a razão dessa lacuna existente com relação a essa faixa etária. Mesmo nos casos familiares, se a gente pegar as publicações dos casos familiares, mesmo dentro desse grupo, essa faixa etária não vemos POMP com a mesma frequência que a gente vê nos bebês e que a gente vê nos adultos. Então, ainda há algumas lacunas a serem preenchidas nesse processo. Eu vejo que uma das cortinas que nós vamos desvendar com relação a esses juvenis no momento que a triagem neonatal começa a efetivamente ser realizada em diferentes países do mundo, e essa triagem neonatal identifica os casos de POMP tardio e nós vamos acompanhá-los e ver qual deles eles começam a sua sintomatologia a partir dessa faixa etária. Mas eu creio que
ainda perguntas sem respostas com relação a por que a baixa frequência de pacientes nessa faixa etária. E um outro dado que eu tenho observado, apesar da minha experiência com essa faixa etária é pequena, naturalmente, é a gravidade que eles se apresentam também e a velocidade com que a doença progride entre os 2 e 18 anos. Eles tendem a ter um agravamento muscular maior, eles parecem ter músculos evanescentes, né? São músculos que perdem a sua capacidade real de contração, eles têm uma atrofia muito importante muscular, e vejam, e são pessoas que funcionam muito bem do ponto de vista da inteligência, né? Porém, com uma acessibilidade e a sua mobilidade muito restrita. O senhor mencionou o subdiagnóstico de POMP entre os jovens, né? Essa é uma descoberta que eu acredito que não é restrita ao Brasil, né? É um fenômeno que se repete em outros países, né? E não necessariamente aí despontam o que provoca esse fenômeno, né? Mas as maiores apostas, o senhor acredita que esteja mais relacionado a uma questão da sintomatologia ou talvez de uma ausência, é uma coisa muito frequente entre as doenças raras, de diagnóstico, né? De você conseguir efetivamente chegar ao diagnóstico? Eu creio que é uma combinação de ambas as situações. Primeiro, por conta de ser rara, a doença de POMP é rara no seu todo. Por mais que a gente trabalhe com POMP e queira, que a gente tenha diagnósticos, dentro de todos os estudos de prevalência, a gente sabe que é rara a doença de POMP. Então, será uma combinação de fatores. A partir do momento que agora nós temos uma tecnologia genômica de mais fácil acesso à medicina como um todo, então nós vamos começar a desvendar mais casos de POMP dentro do cenário de sobreposição de sinais clínicos, sinais e sintomas clínicos dentro das doenças neuromusculares. Então, hoje não se faz um estudo investigativo molecular para uma única doença. Hoje a gente faz em painéis, né? Então, você tem as doenças neuromusculares que sejam 25 a 30 genes que são aplicados a todo indivíduo que tem uma suspeita de doença neuromuscular. Então, essa é uma questão. A segunda, talvez, que eu vejo que é a mais sensível é o aconselhamento genético. Então, a partir do momento que você tem um caso de POMP na família, toda a família precisa ser rastreada para a doença de POMP. E dessa forma, a gente vai pegar os mais jovens que estão ainda assintomáticos. Que isso é muito importante, porque a nossa janela terapêutica ela é muito estreita. Então, às vezes, 1 mês, 2 meses de atraso nos bebês é desastroso do ponto de vista de resultados terapêuticos, porque a doença ela é muito mais rápida do que a gente pode, de uma certa forma, sustentar com a parte terapêutica. Então, tem que ser muito rápida a indicação terapêutica, que é um dos motivos de você começar um programa de triagem neonatal para a doença de POMP, apesar de a gente sabe quais são uma série de pré-requisitos necessários para isso. Você tem um impacto financeiro também muito grande, porque são medicamentos de alto custo. Então, isso tem uma série de desdobramentos, e eu sei que você vai ter uma pessoa que vai conversar sobre a parte de triagem neonatal. Então, o aconselhamento genético ele passa a ser essencial nesse processo, indiscutivelmente para que a gente possa diagnosticar esses mais jovens. E, em terceiro, é uma questão de educação médica continuada para que a gente possa. Sempre discute-se a doença rara como um iceberg, né? A gente pega a pontinha do iceberg sendo sinais clínicos mais frequentes e fica submerso uma série de sinais clínicos que você vai desvendar ao longo do tempo. Eu creio que o cenário é um pouco diferente quando a gente conversa com o POMP, não é tanto um iceberg. Eu creio que é algo muito mais plano, né? Quer dizer, eu estou dentro de um quarto com uma série de objetos, é uma capacidade nossa da atenção de algo que não é tão aparente. Mas a partir do momento que você investiga, você identifica aquilo.
Então, muitos indivíduos com doença de Pompe, independente da faixa etária, principalmente os mais velhos, quando você vai fazer uma revisão histórica clínica, na verdade, os sintomas começaram muito tempo atrás. E, na verdade, muitas vezes até na infância, e que passou a ser desapercebido por aquilo que eu lhe falei. Caía com frequente, mas é uma criança que é um pouquinho mais estabanada. Não conseguia atividades físicas, mas é uma família que é muito sedentária. Então, a gente vai tentando encontrar algumas justificativas para essa não investigação desses sinais e sintomas, na verdade, a gente deveria dar mais atenção a essa faixa etária, a criança propriamente dita, né? Então, e por último, a questão de educação médica continuada mesmo, né? Você tentar conversar a respeito, você tentar dissecar esse fenótipo o máximo que você possa, você pegar situações atípicas que normalmente não estariam presentes em Pompe, mas a gente sabe que está relatado em Pompe. Então, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Então, se a gente fizer toda... Porque, retrospectivamente, as coisas ficam muito fáceis quando você raciocina revisando. A questão é quando você está na beira do leito, olhando para frente. Então, se a gente for fazer uma revisão, por exemplo, de escoliose, né? Escoliose, ela é muito frequente em doenças neuromusculares, de uma maneira geral. Agora, 1/3 dos indivíduos com doença de Pompe, ele tem escoliose. E se a gente for ver escoliose por si só, não relacionada à doença de Pompe, a escoliose juvenil, ela é considerada idiopática, na maioria das vezes. Significa que não tem uma causa conhecida. Mas, na verdade, é porque a gente também não está investigando causas atípicas para a escoliose idiopática. Ela é mais frequente no jovem, é mais frequente em mulheres. Então, tem uma série de aberturas que a gente pode pegar por aí. Então, devemos pegar escoliose idiopática e investigar a Pompe. Você está entendendo? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente tem que desvendar esses sinais e sintomas mais incomuns na doença de Pompe e ficar atento para eles. E para isso, do ponto de vista diagnóstico, nós tivemos um avanço tecnológico, e isso não é de agora, eu estou falando no começo, inclusive foi uma contribuição do grupo argentino, no sentido de que você pode fazer uma triagem dessa atividade enzimática em papel de filtro. Então, não é uma coisa tão complicada assim você fazer uma triagem para Pompe. Você coleta um papel de filtro, como se fosse o teste do pezinho, e você faz a dosagem enzimática naquele paciente que você está suspeitando no seu ambulatório. E com isso, de uma certa maneira, ela acelerou o processo diagnóstico para a Pompe, como para outras doenças também metabólicas, doenças lisossomais e assim por diante. Doutor Lerena, o senhor falou um aspecto curioso, né, que é o timing de evolução da doença, né? Quando a gente pensa na evolução, né, dos bebês, é muito acelerada e muito grave, como o senhor mencionou. Especificamente no jovem, na faixa juvenil, o comportamento de evolução da doença é semelhante, mais brando, guarda características próprias? Ela, na minha impressão, ela é muito mais acelerada do que a gente, do ponto de vista muscular, do que a gente vê também nos adultos. Agora, o histórico da doença de Pompe nessa faixa etária e nos adultos, eles têm uma série de marcos. Então, a maioria dos casos, quando você faz o diagnóstico de doença de Pompe, é muito rápido o processo da doença, a degeneração celular, e que existem alguns marcos. Então, se você não faz a partir do momento que você faz o diagnóstico de Pompe, a progressão para a cadeira de rodas, ela é bastante rápida, posteriormente para a ventilação mecânica e depois para o óbito, entendeu? Agora, se a gente for ver historicamente quando começaram os sintomas começaram muito antes do que quando você faz o diagnóstico. Então, essas janelas, elas
somente poderíamos realmente saber essas janelas, muito bem delimitadas, pelos inquéritos epidemiológicos, em larga escala. Isso não é possível fazer com doença de Pompe. Então, a gente tem que manter ou a triagem neonatal, que também não é factível nesse momento. Então, você tem que seguir a linha de sinais, sintomas, suspeita diagnóstica e faz o teste. Então, essa revisão histórica desses pacientes em termos de sinais e sintomas nos colocam, às vezes, 10 anos de quando o diagnóstico é feito, ou 15 anos quando o diagnóstico é feito. Então, você veja como essa janela ela se perdeu do ponto de vista terapêutico. E quando a gente vai para o jovem com POMP, como eu lhe falei, eu não tenho muitas experiências com jovens pela própria raridade nessa faixa etária, mas os casos que eu conheço, a evolução é muito rápida. Tem uma outra particularidade com doença de Pompe, isso cada vez mais a gente documenta, é que entre as doenças neuromusculares, o quadro respiratório, geralmente, ela ocorre posteriormente ao processo muscular, ou pelo menos fica mais evidente o problema respiratório posterior à fatigabilidade, à fraqueza muscular por si só. Na doença de Pompe, tudo indica que o problema respiratório antecede a questão muscular. Então, esse é um diferencial entre as doenças neuromusculares e Pompe. Então, isso se dá porque o diafragma, que é um músculo extremamente importante para o sistema respiratório, e a musculatura intercostal, que são os músculos acessórios, eles ficam muito comprometidos. E, com isso, o quadro respiratório e sintomas respiratórios, eles ficam mais evidentes. Como também a musculatura lisa. E essa musculatura lisa, então, doença de Pompe, na verdade, apesar de ser um defeito enzimático, onde o grupo muscular é o que é mais comprometido, mas são todos os músculos do organismo, que é a musculatura lisa e a musculatura esquelética, além da cardíaca, mas ela é muito sistêmica também. Então, você pode ter também alterações do sistema nervoso central, você pode ter alterações vasculares e assim por diante. Então, o pleiotropismo de sinais e sintomas na doença de Pompe, ela é bastante ampla. Então, a gente tem que prestar um pouco mais atenção em sintomas e sinais que não sejam comuns. Então, como eu lhe falei, cansaço, né? Você tem uma questão de incoordenação de deglutição, que é extremamente comum nos bebês, por conta da musculatura, de toda a musculatura oral, dos músculos dessa região oral, em que leva uma enorme incompetência na capacidade de deglutição e na coordenação de deglutição, e que leva secundariamente a microaspirações pulmonares, e com isso começa a comprometer os pulmões, com pneumonias de recorrência e assim por diante. Então, você veja, a gente entra dentro de um cenário clínico pediátrico em que você pensar em Pompe é menos provável do que você pensar numa doença mais comum na pediatria. Então, é aquele ditado, se você não pensa em Pompe, você não vai diagnosticá-lo, né? E isso serve para qualquer doença rara. Se você não pensa nela, você não vai diagnosticar. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o fato de Pompe ter um tratamento disponível, que é a terapia de reposição enzimática, então começamos a investigação por aquelas doenças raras que têm um tratamento e deixam as que não têm tratamento para um segundo momento. E isso, de certa forma, nos habilitou mais a diagnosticar a doença de Pompe. Eu gostaria agora de, se possível, né, gostaria de aprofundar um pouco mais o fardo, né, o burden da doença de Pompe, né? Quais seriam as comorbidades, as doenças associadas à Pompe? E se ainda há uma distinção entre homens e mulheres com relação ao diagnóstico, né, aos sintomas? É bem interessante essa questão.
Então, depende do ponto de vista. Você tem o ponto de vista de burden da doença com relação à doença em si, a fisiopatologia da doença, e você tem o burden da doença em termos de mobilidade, acessibilidade, nessas questões voltadas para uma doença crônica, uma doença rara e incapacitante. Então, são dois momentos. Então, com relação à doença em si, da mulher e do homem, existem algumas diferenças, sem dúvida nenhuma, porque são dois seres completamente diferentes do ponto de vista da sua fisiologia. E é interessante que as mulheres, ao engravidarem, assintomáticas, as mulheres com POMP, elas se tornam sintomáticas uma vez grávidas. Então, muitas mulheres descobriram que tinha POMP quando engravidaram, porque aumentou, e são, quer dizer, veja como ela se superpõe a um processo da gravidez. Então, o cansaço, a respiração mais ofegante, a sua mobilidade mais prejudicada e assim por diante. Mulheres chegam até ir para cadeira de rodas, tal a fraqueza muscular que elas têm durante a gravidez. Mas o mais importante é que, a partir do momento que o bebê nasce, ela retorna ao seu estágio anterior e se torna sintomática novamente, né? Então, esse é uma outra dica em relação às mulheres com POMP quando grávidas. A gente sabe que a doença ela pode ser mais grave no homem do que na mulher, né? E por uma série de razões, quer dizer, da sua constituição muscular, da sua constituição anatômica, o tipo de fibras que o músculo é composto. No homem é hipertrofiado um tipo de fibras diferentemente das mulheres, e com isso você tem sintomatologias distintas. E POMP também tem uma outra particularidade na sua fisiopatologia que não é muito bem conhecida. Primeiro, a distribuição da fraqueza muscular. O grupo de músculos é totalmente diferente entre outras doenças neuromusculares. Geralmente é a musculatura mais proximal, principalmente dos membros inferiores do que dos membros superiores. Segundo, também não só essa distribuição muscular, mas no próprio músculo não são todas as fibras que são comprometidas. Então, se a gente for ver uma biópsia de um paciente com POMP tardio ou que seja juvenil, eles têm um padrão em mosaico, que também é algo que não se sabe por quê. Por que tem esses fatores modulando essa expressão da doença de uma forma muito agressiva em determinadas fibras musculares e não em outras? E tem um terceiro processo que ela se associa, é um processo normal de todos nós, que é uma via de reciclagem da célula. Então, é como se fosse uma fábrica de reciclagem. Ele pega tudo que tem que ser reciclado, faz a reciclagem e oferece novamente ao sistema para que seja reutilizado, que é as vias que são chamadas as vias autofágicas. As vias autofágicas, elas é um processo de adaptação do ser humano por conta da rarefação de alimentos de uma época da nossa evolução. Então, o nosso sistema, para ser muito econômico, ele cria essa fábrica de reciclagem. Então, absolutamente nada é desperdiçado. Então, essa via autofágica, dentro da doença de POMP, principalmente no juvenil e no adulto, é muito comprometido pelo depósito de glicogênio. Então, é como se você começasse a ter lixo celular que não consegue ser reciclado e aumenta cada vez mais esse lixo, e esse lixo ele se degenera, ele envelhece, e com isso ele atrapalha completamente a circulação de absolutamente tudo no ambiente muscular. Então, esse processo de autofagia é um fato tanto histológico como biológico também, e isso tem implicações muito importantes do ponto de vista de terapia, porque quanto maior for o comprometimento dessas vias autofágicas, menos enzima chega à sua forma madura para que possa ter seu efeito dentro do lisossomo. Então, é uma cadeia viciosa que precisa, de uma certa maneira,
ser readaptada, né, à doença e precisa ser reagilizada caso a gente queira tratar esses pacientes de uma forma mais adequada. Doutor Lorena, falando especificamente de resposta do paciente ao tratamento, o que o senhor tem observado entre jovens? Assim, quando a gente fala de reposição enzimática, eles têm os mesmos tipos de resposta, independente da faixa etária? A princípio, sim. O que acontece é o quanto tarde eles chegam para tratamento. Uhum. Talvez isso que faça as diferenças. Se a gente pudesse começar tudo do marco zero, todos juntos, nós teríamos uma uniformidade de tratamento, mas eles não chegam todos no mesmo marco zero. Eles chegam em momentos muito distintos da doença e nas suas apresentações das mais diversas. Então, eu creio que ainda temos um bom caminho, né, a seguir. No entanto, esses novos medicamentos que começam a surgir, eles certamente terão um lugar para eles, né? Então, são medicamentos como a terapia de reposição enzimática, são terapias mais potentes, no sentido de prover o músculo com essa enzima que falta nesses pacientes. E nós temos já no alcance da nossa visão a terapia gênica, né? Que eu creio que a terapia gênica certamente vai ser um capítulo muito importante para a doença de Pompe quando estiver disponível. Na verdade, a gente já está meio que se aproximando do final desse encontro, mas temos aí algumas perguntas que a gente não pode deixar de passar, né? O primeiro que eu queria falar era a questão dos diagnósticos errados, né? Aqueles erros mais comuns quando a gente está falando de Pompe, né? E aí, pelo menos um me passou pela cabeça, que é a questão da miopatia inflamatória, né? Existe alguma característica aí nesse diagnóstico que possa ajudar um pouco a reduzir esses erros? Ou, invariavelmente, o paciente e seus familiares vão ter que passar por essa escala? Assim, eu sei que é uma pergunta que pode soar talvez um pouco complexa, mas é que reflete um pouco da agonia dos pacientes, que invariavelmente passam por esses diagnósticos errados. Eu colocaria na linha do tempo, isso que você relata, eu creio que acontece, não tem dúvida nenhuma. Entretanto, hoje, a nossa propedêutica, os nossos instrumentos para você excluir doença de Pompe, hoje, é bastante grande. Então, nós temos uma série de marcadores hoje que nos permite, com uma certa segurança, de excluir Pompe, pelo menos. A questão é você não ter essa noção e você incluir situações que não sejam Pompe como Pompe. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, o que eu corresponderia a isso é, hoje, nós teríamos mais possibilidade de excluir Pompe em situações de confundimento em termos de diagnóstico diferencial. Então, nós temos várias ferramentas. E, então, na linha do tempo, enquanto se baseava na biópsia muscular por si só, e os corantes que, por si só, faziam o diagnóstico diferencial da musculatura propriamente dita, já poderia trazer algum fator de confundimento. Mas hoje, com todas as técnicas genômicas, com os biomarcadores disponíveis e com as aditividades enzimáticas, não só de papel de filtro ou de leucócitos, mas de fibroblastos, você consegue certamente excluir a condição de doença de Pompe. Doutor, falando em termos de perspectivas em novos medicamentos e tratamentos para a doença de Pompe, o que a gente pode falar que tem aí de bom a caminho? Temos um medicamento que está já em fase clínica, que ainda está nos ensaios clínicos, mas já está na fase clínica de recrutamento. Um medicamento na mesma base que a terapia de reposição enzimática com
a enzima recombinante humana da alfa-glicosidase ácida. Então, é uma adaptação onde torna o medicamento um pouco mais potente. Então, isso é já realidade, em que vai aumentar a capacidade do músculo de captar esse medicamento, porque o medicamento atual, a captação do músculo não é tão eficaz e a maior parte do medicamento ele é metabolizado em outro órgão, no sistema hepático, ele não chega no músculo. Então, esse novo medicamento tem essa habilidade de chegar mais rápido ao músculo. As terapias gênicas, realmente, no meu ponto de vista, me traz bastante otimismo. Não só pela racionalidade terapêutica, né, o método em que a terapia gênica vem funcionar, e também por questões técnicas em si do sistema imune, sistema imunológico do indivíduo, mediante a terapia gênica, em que para a doença de Pompe, principalmente na forma infantil, isso tem um papel crucial do ponto de vista de resposta terapêutica. Então, a terapia gênica vai contornar essa questão imunológica que é crucial nesses bebês. Então, nesse momento, é o que eu vejo de mais factível, tanto essa nova medicação que vai sair, como a terapia gênica que está em curso já os ensaios clínicos preliminares para começar na fase clínica por si só. Bom, doutor, mais uma vez eu acho que é fundamental agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, de participar de uma semana de conscientização sobre a doença de Pompe. Agradeço muito e gostaria de saber se o senhor tem algum recado aí para esses pacientes e familiares que continuam aí a sua jornada em busca de qualidade de vida, né, e de garantia de seus direitos. É algo que eu sempre falo para qualquer família que eu atendo. Por mais especialista que eu seja, o mais especialista, e eu trabalho em genética médica por já muitos anos, eu nunca serei igual a eles. Porque eu não tenho uma criança e eu não tenho a experiência de vida de ter alguém que tem uma doença rara próxima a mim ou ter algum dependente que tem uma doença rara. Então, nesse sentido, é um aprendizado de nunca, eu, pelo menos, subestimar o conhecimento do outro e ter um respeito muito grande, que é uma lição de vida, é uma lição de como persistir para o seu bem-estar e promover a sua saúde. E com esse aprendizado, eu estarei sempre à disposição e eu sou um parceiro. É um parceiro que também está aprendendo na visão de um leigo, né? Porque nesse sentido de vida, eu sou apenas um profissional, que eu me especializei e que eu sei das minhas responsabilidades. Então, essa parceria dos profissionais engajados, juntamente à sociedade civil organizada através das associações, elas têm várias áreas de ressonância, e isso é muito importante, porque no final do dia, tanto os pacientes como nós podemos, então, participar dessa organização e, por fim, dentro do Sistema Único de Saúde, porque por mais perverso que seja o sistema de acabar com o Sistema Único de Saúde brasileiro, é o único sistema que vai abarcar todos. E isso tem que estar na consciência de todos, porque nós estamos vendo nos dias de hoje o quão importante é o Sistema Único de Saúde. E ele conseguiu, de uma forma ou de outra, a duras penas, dinamizar o acesso à saúde e a promover a saúde da população como um todo. Ok, doutor Nerena, muito obrigada. Eu espero que a gente possa se rever em breve. Tá ótimo. Muito obrigado, Eliane.